Muito bem. Com relação ao aborto, assim como em relação a muitos outros temas de importância vital, eu me coloco, como sempre, ao lado dos grandes homens do Brasil. Entre eles, citarei dois aqui: o professor Olavo de Carvalho e o padre Luiz Carlos Lodge da Cruz, que de fato está encabeçando a cruzada contra o movimento abortista aqui no Brasil. Em uma de suas aulas, o professor Olavo deixou claro que debater sobre o aborto no sentido de saber, né, de se chegar a uma conclusão final, se ele é certo ou errado, é uma coisa bastante alucinada e até estúpida. Né? O que se trata é de expor fatos, que é bem o que o padre Luiz Carlos Lopes da Cruz faz em seu curso de bioética. Né? E todas as pessoas, vamos dizer assim, intensamente comprometidas com essa questão, no sentido de se defender a vida, né, e não condenar à morte os fetos, sejam eles saudáveis ou anencéfalos, né, ou, né, concepções, né, que são frutos de estupro, né, todas as pessoas de bom senso de fato estão expondo os fatos. Né? E vamos falar a verdade, né, gente? O feto é um fato. E contra fatos não há argumentos. Mas quando eu digo que o feto é um fato, o que eu quero dizer com isso? Que o feto, né, assim como já foi, assim, vamos dizer assim, fartamente explicado, e como vai continuar sendo explicado até o fim dos tempos, não tem como o feto ser outra coisa a não ser um ser humano. Né? E então é por isso que, vamos dizer assim, não se pode discutir, né, a, vamos dizer assim, não se pode discutir esse tema no sentido de se querer justificar a permissão para o aborto. Situações de aborto, algumas vezes, são necessárias, mas são casos muito isolados. Né? E aqueles que ficam. Ah, os procedimentos de aborto que são, de fato, né, necessários ou inevitáveis, né, eles entram na questão do excludente de ilicitude, né, como está no artigo 128 do Código Penal. O artigo é claro, mas nenhuma das pessoas que encabeçam o movimento abortista, ou mesmo o próprio o movimento feminista é quase sinônimo de movimento abortista. Nenhuma dessas pessoas que encabeçam esses movimentos estão interessadas em citar isso, em discutir esse artigo do, do Código Penal, o artigo 128. Né? Porém, né, dado que a intenção ali é seguir uma linha, vamos dizer, uma linha de raciocínio estilo existencialismo, aquele mesmo pregado por Jean-Paul Sartre, né? Não vou nem citar a filosofia punk aqui, que a filosofia punk não vale nada nem aqui no Brasil nem no resto do mundo. Ela é só uma arbitrariedade, né, assim, bastante estéril. Mas agora o movimento existencialista, bom, aí já é um problema, porque, para fazer um pequeno parênteses assim, o existencialismo, se você estudar um pouquinho de história da filosofia, você vai perceber que ele surgiu basicamente depois da Segunda Guerra Mundial, né, em que você vê a Europa, como conta o grande historiador Giovanni Reale, ela estava banhada de destruição e sangue, de escombros e de sangue. Né? E diante dessa situação, né, as ditaduras e os totalitarismos avançando, né, de forma galopante por todos os países na Europa, e com os resultados da Segunda Guerra, né, somados à União Soviética, ao próprio Partido Nazista, né, o surgimento ali da República Popular da China, né, nessas décadas ali, entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, muita gente começou a perder a fé, por exemplo, no qual que é o pilar aqui um dos pilares do Ocidente é o cristianismo, é o catolicismo. Né?
vamos dizer, o cristianismo em geral, que vai englobar a ortodoxia e o protestantismo também. E muita gente começou a perder a fé no cristianismo, o sentido da vida meio que se esgotou ali, né, durante esse período, dado toda essa violência, né, desencadeada pelas ditaduras totalitárias e pelas duas grandes guerras. E é fato que nesse processo nasceu essa linha de raciocínio existencialista, que se tornou a filosofia existencialista, basicamente encabeçada com Jean-Paul Sartre, e que, por exemplo, também considerando a grande capacidade, a genialidade. O Jean Paul Sartre era um cara genial intelectualmente, só que o problema é que o Jean Paul Sartre, moralmente, ele era quase um psicopata. Então se começou a produzir essa filosofia do tipo, faz aquilo que queres, aquilo que faz sentido, tudo está valendo, entendeu? Então se a individualidade, no sentido assim da autorrealização e da, vamos dizer assim, as situações assim desprovidas de moral, a amoralidade, não a imoralidade, mas a amoralidade, a indiferença moral, a uma série de situações começou a tomar conta, né, de quase toda aquela geração ali, dali para adiante. Então é claro que isso foi um problema, porque se sabe que a questão da eutanásia e do aborto ela se tornou muito mais intensa no século XIX. Não que isso já não existisse nos séculos anteriores, não se praticasse isso. Mas basicamente isso virou uma moda e virou quase uma situação. Por exemplo, o aborto, ao longo de muitas décadas, em alguns meios era considerado até algo bastante razoável, bastante lógico, né? Vamos primar, né, falando assim, pela saúde da mulher, né, pela liberdade dela, né? E dentro dessa linha existencialista, vamos dizer, estou fazendo essa relação, né, que, vamos dizer assim, torna as pessoas mais afeitas à sua autorrealização. Então, a, toda a consciência moral, né, e diante daqueles fatos ali, daquela destruição toda e de toda a invasão ditatorial, totalitária, a, toda a consciência moral diante de tudo isso, ela tem duas alternativas, né? E isso vai variar de caráter para caráter. Ou seja, ou a pessoa se torna mais, ou ela, vamos dizer assim, intensifica a sua consciência moral, né, diante de tudo isso e procura fortalecer-se por dentro e tornar-se uma pessoa sempre disposta a amar mais o próximo diante de todos aqueles horrores, ou ela pode se tornar muito egoísta. Pode existir, né, como diz o professor Lava, uma coisa meia boca, né? Então, mas existe e existiu e existe ainda, né, desde aquele tempo, desde esse período aí, né, Segunda Guerra Mundial para cá, uma tendência, sim, a se priorizar em muitas situações da vida, né, da vida de todo mundo, esse egoísmo existencial que provém do existencialismo. E com isso, né, vamos dizer assim, o abandono do dever para com o próximo. Aquilo que o Roger Scruton explica muito bem, que é o início das relações humanas se dá exatamente nessa consciência do teu dever, tua responsabilidade em relação ao próximo. E tudo isso ali começa a se perder em muitos meios, em muitas situações de vida, em muitos lugares do mundo. E é claro que, né, com o comunismo, o movimento comunista avançando sobre todas as linhas, né, cultural, institucional, filosófica, enfim, é claro que isso vai acabar, de fato, degenerando muitas consciências. E, em se tratando do aborto, é claro que isso não seria uma exceção. A mentalidade abortista, ela certamente provém disso, né? Falo por mim aqui, falo da minha interpretação, né? Então, essa coisa
bastante egoísta, bastante apegada ao seu corpo, né? Tanto que se chegou ao absurdo do slogan Meu Corpo e Minhas Regras, né? Esse Meu Corpo e Minhas Regras é uma das sentenças mais egoístas que se pode, mais egoístas e amorais, ou mesmo imorais, que alguém já pode ter expressado, né? E como o aborto vai estar muito ligado ao sexo, né? Porque se a questão é se priorizar o prazer pessoal e se sufocar a consciência moral, é claro que, né, resultando-se uma gravidez, né, o processo do aborto vai estar de certa forma ligado a isso. Talvez ele seja até uma extensão disso. O que é muito comum também em nossos tempos, né? Vamos dizer assim, do Renascimento para cá, mas vamos pegar ainda um pouco mais próximo, um pouco antes da Revolução Francesa. Existiam os porões de perversões sexuais na Europa, basicamente ali na França, com o clássico, né, dos contos eróticos, que é o Marquês de Sade, né? Tanto que o termo sádico vem de Sade, né? O termo masoquismo também vem de um outro cientista, né? Quer dizer, Marquês de Sade não era cientista, né? Era uma espécie de cronista e filósofo perverso, mas o termo masoquismo vem de um estudioso das, das perversões sexuais. Então, a questão é a seguinte: considerando que a prática do aborto vai estar muito ligada a essa situação de egoísmo, né, na persona, um egoísmo intenso, né, aquela situação de autorrealização na vida das pessoas, pode-se até considerar, né, e dado também que as feministas estão muito ligadas a isso, né, pregam o aborto já sem censura, é bem provável, penso eu, que até o próprio processo de aborto seja parte do prazer dessa gente. Falo sério, né? Por exemplo, vamos pegar aqui, deixa eu pegar aqui no dicionário aqui, psicologia. É aqui, ó. Eu vou só ler o verbete aqui e me explicar depois. Sadismo, desvio sexual, busca de prazer através do sofrimento imposto à pessoa que faz companhia. Tá. Vamos para completar, vamos pegar o masoquismo. Masoquismo, incapacidade de se obter prazer sexual sem sofrimento. O termo é estendido ao comportamento na comunidade. Incapacidade para obter satisfação social sem sofrimento, né? Oposto ao sadismo. Então você tem o sadomasoquismo. Então, o masoquismo, conforme aqui a definição no dicionário de psicologia, ele tem uma certa extensão para a posição social da pessoa, né? A posição masoquista. Cara, não vamos entrar aqui na questão das perversões sexuais, mas vamos entrar tentando aqui estabelecer uma ponte entre isso, segundo o meu raciocínio. Se uma mulher decide submeter-se a um procedimento de aborto, ela sabe que isso vai causar sofrimento a ela, né? Mas se ela está decidida a isso, se ela crê na, né, no mote lá, o meu corpo, minhas regras, e ela está disposta a se submeter a um procedimento que é perigoso, que pode lhe causar danos e que também não vai ser, vamos dizer assim, algo confortável para ela, que de fato vai causar sofrimento, é fato que isso é uma espécie de masoquismo, né? E levando em conta que ela está sendo movida por, pelo desejo de, né, de fazer valer as suas regras, o meu corpo e minhas regras, vamos dizer assim, ao mesmo tempo ela é sádica, ou seja, ela é masoquista no sentido de que ela se submete ao procedimento de aborto, que certamente não é prazeroso, né? Ele é doloroso, e ao mesmo tempo ela é sádica no sentido de que ela está fazendo expulsar o seu filho
né? Mas com certo prazer, né? Vamos dizer assim, um prazer bem silencioso lá no fundo da sua consciência, aquela consciência moral, né? Bastante já sufocada. Aquele sadismo permanece ali como o impulso, a verdadeira fonte da sua decisão de respeitar o seu corpo, entre aspas, né? De, vamos dizer assim, decidir pelo seu corpo, né? Mesmo que essa decisão tenha que ser eliminar, né, a vida que está sendo gestada no seu útero, né? Então, o que configura uma atitude sádica, ao mesmo tempo, né, masoquista, porque está se submetendo a um procedimento que é doloroso. E tudo isso para preservar o que na vida dela? O prazer sexual, a sua vida sexual, né? Claro, isso não é um tema novo, mas é só para você perceber como essas coisas podem estar ligadas, né? A perversão sexual, a autorrealização, a sufocação da consciência moral, né? E a atitude sádico-masoquista, que é o submeter-se a um procedimento de aborto, né? Portanto, isso é claramente uma espécie de orgasmo das feministas. As feministas certamente sentem orgasmo nisso, né? Porque hoje, cara, sobretudo hoje, né, já que as pessoas querem ser livres, eu quero praticar o que eu quiser, eu sou livre para realizar o que eu bem entendo dentro dessa linha, né, existencialista, a quantidade de clubes sadomasoquistas hoje é uma coisa assim assombrosa em todo mundo. Eu mesmo vejo, já consultei essas coisas pela internet. Todo mundo tem fantasia, cara. Eu também tenho fantasias sexuais das mais imbecis, as mais estranhas, estúpidas e perversas. Só que isso, um amigo meu que é psicólogo já tinha dito pra mim. Todo mundo tem fantasias, Paulo. Fantasias estranhas, estúpidas, desgraçadas, mas a maior parte, 99% disso deve permanecer nas fantasias, né? Na mente apenas. Elas não são realizáveis, né? Até o próprio Mário Ferreira, nosso grande filósofo Mário Ferreira dos Santos, tem um livro dele, Convite à Psicologia, ele fala isso, né? A imaginação, né, e a fantasia, elas trabalham em prol de se realizar coisas que não são realizáveis na realidade, na vida real. Mas, dada toda essa, essa linha de pensamento existencialista, tudo isso tem que ser colocado, como diz o grande poeta francês Baudelaire, mon corps mis à nu, né, meu coração colocado, exposto, né? As pessoas parecem não só têm vontade de praticar isso, né, mas como também de exibir isso socialmente, né, em clubes sadomasoquistas, em sites pela internet, e isso vai crescendo e essas pessoas, claro, as pessoas que fazem parte desse grupo, não se deve generalizar isso. Isso vai se tornando algo cada vez mais comum e as pessoas, na medida que elas vão se enfiando naquele meio, parece que mais e mais elas vão perdendo a sua capacidade de julgamento de toda aquela situação, que vai se tornando cada vez mais intensa, cada vez mais imoral, perversa, e cada vez mais a busca do prazer imediato e egoísta também ela se torna mais intensa. E o pessoal abortista, junto com o grupo feminista, não são uma exceção. Eles são basicamente, vamos dizer, a bandeira política dos. É como se fosse assim um clube sadomasoquista instalado aí nas câmaras aí, né? Câmara de Deputados aí, né? Tá cheio de feminista lá, né? Deputadas feministas. Então é como se elas estivessem ali exibindo os princípios sádico-masoquistas, o BDSM, né? Tentando institucionalizar essa coisa, de algum modo. E é claro, né, se tenta pregar que o aborto ele é um direito da mulher e que tudo isso leva em consideração, né, o prazer egoísta, né, o sadismo de se, né, provocar a morte de um ser humano que está sendo gestado no útero, ao mesmo tempo que é a submissão a um procedimento doloroso, tudo isso se configura num sadomasoquismo. E, de certa forma, numa extensão de todo aquele orgasmo que a pessoa sentiu, né, na relação sexual,
que gerou a gravidez e que por conseguinte, né, a partir da decisão da pessoa, vai desencadear todo esse processo, né, de aborto, né, enfim, né, tudo isso como eu expliquei aqui. Então é claro, isso é uma espécie de orgasmo das feministas, né? Aquelas que pregam o prazer, meu corpo, minhas regras, o meu prazer egoísta, mesmo que eu tenha que me submeter, né, a um procedimento doloroso, mas sádico ao mesmo tempo, para preservar o meu ser, o meu prazer e a minha autorrealização. É. Se for isso, cara, isso é terrível. Era mais ou menos isso.